Só chegaram cabelo branco aqui. Olá, vim aqui dar um testemunho para vocês sobre uma experiência que eu tive, que eu estou tendo com a meditação. Bom, para quem me segue aqui há algum tempo, no Yoga Pills também, falo mais lá no Yoga Pills sobre isso, mas estou trazendo isso para cá também, porque faz parte do meu atendimento nutricional, a meditação, respiração e todas essas ferramentas de manejo do estresse, ansiedade. E eu senti vontade de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com uma meditação específica que eu tô fazendo de um livro. Vou colocar aqui para quem ficar interessado. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários, me fala o que você achou. Eu vou contextualizar para vocês o que aconteceu. Há alguns meses, uns bons meses atrás, eu comecei a sentir que eu tava muito estressada, muito ansiosa. E os dias estavam passando. Eu tava vivendo muito no modo automático. Algumas coisas pessoais aconteceram. Todo mundo tem problemas pessoais, a gente enfrenta, né, desafios no nosso dia a dia, mas uma criança que está se desenvolvendo como ser humano, que está apresentando mais vontades, desejos, está mostrando uma personalidade e não é mais um bebezinho, né? Então, assim, a Gal, ela tá demandando um tipo de atenção que eu preciso estar muito centrada, muito equilibrada, senão eu vou virar uma mãe insuportável e a minha relação com ela vai por água abaixo. E aí eu comecei a perceber que eu tava muito sem paciência com ela, tava sem paciência pra tudo, tava vivendo no modo automático, assim. E isso tava acarretando problemas pra minha vida. Na minha vida pessoal, pra minha vida profissional. E aí um dia eu, já fazendo as minhas rotinas matinais, mas eu não tava colocando ali a meditação crucial pra começar o meu dia. Eu tava fazendo as respirações que eu sempre fazia, tomando banho gelado, fazendo ali um yoguinha mais ou menos, que até isso eu deixei de lado, indo pro dia, assim, quando dava tempo de fazer isso. Enfim, não tava legal, não tava legal. E aí, ano passado, eu presenteei meu marido com um livro do Joe Dispenza, que é esse que eu coloquei aqui pra vocês, chama-se Como Ser Sobrenatural. Ele tava muito estressado, muito ansioso, com trabalho e tal, e eu fui presenteei ele. Ele leu, começou a fazer as meditações e falou: Nossa, você precisa fazer as meditações. Transformação, tá acontecendo muita coisa, enfim. E eu meio que não dei bola, né? Falei: Ai, tá, vou fazer, vou ler o livro e tal. E acabou que tava naquele modus operandi de tipo: Ai, tá, vou ler. Um belo dia eu acordei e falei: Eu não posso ficar desse jeito. Eu não posso entrar nesse looping de estresse e ansiedade. Primeiro, porque ninguém consegue viver assim, nesse looping de estresse e ansiedade. E segundo, porque eu tenho esclerose múltipla, eu tenho uma doença autoimune que é pautada pela minha maneira de estar, de viver. Eu não posso me dar ao luxo de ficar estressada e ansiosa do jeito que eu tô. E eu falei, eu preciso mudar, eu preciso voltar para casa. Foi isso que veio assim na minha cabeça, eu preciso voltar para casa. E aí, eu pensei, preciso voltar para casa. E o mais louco de tudo é que eu sei o caminho de voltar para casa. Pessoas que não sabem o caminho de voltar para elas mesmas. Eu sei, eu tenho todas as ferramentas. E por que eu não tô querendo voltar? O que tá acontecendo que eu tô atropelando tudo? E eu resolvi que eu tinha que mudar, eu tinha que voltar a ser aquela pessoa que estava tentando ser melhor a cada dia, porque eu tava só vivendo. Aí eu vi o livro na minha frente, a resposta está na minha frente. Aquele dia eu decidi, falei, preciso melhorar, modo de sobrevivência não tá rolando, não quero. Peguei o livro e comecei a ler esse livro. Transformou real, assim, mesmo. Não que ele fale coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Inclusive, ele fala coisas que eu acredito piamente. Em todo momento que ele fala coisas que eu sempre acreditei, eu paro e penso, por que eu não estava fazendo essas coisas? Mas eu comecei a ler esse livro e falei, meu Deus do céu, tudo que eu acredito, esse cara tá falando, ele tá me dando todas as ferramentas, então é isso que eu tinha que fazer, ler esse livro e seguir o que esse cara tá falando. Comecei a fazer as meditações que ele propõe no livro, são várias meditações, algumas respirações. Essas meditações estão fazendo parte da minha rotina matinal há alguns meses, muito disciplinada. O meu banho gelado, tomo meu café, faço a minha meditação. O que eu queria dizer para vocês com esse vídeo aqui? Duas coisas. Eu já tentei algumas meditações. E tinha uma época que eu esquecia a meditação e só praticava. Então eu acordava 4h e meia e praticava, fazia minha prática de Ashtanga e aquilo para mim funcionava porque era a minha meditação e funcionava. E isso funcionou durante um certo tempo. Depois a prática foi
ficando mais espaçada, eu não conseguia praticar todos os dias, comecei a dar aula muito cedo, aquela coisa, correria, filho, dei à luz, enfim. E aí eu fiquei um pouco perdida nas meditações. Eu não estava mais fazendo meditação, estava fazendo a minha respiração do Wim Hof, que eu ainda faço alguns dias, que me faz muito bem, inclusive na corrida, nossa, me ajuda demais. A meditação em si eu não estava conseguindo ficar assim, tentei a meditação zen, tentei algumas meditações e não tinha dado certo. Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês sobre isso é: encontre uma maneira de meditação que funcione para você. Eu sempre falo isso, as pessoas elas querem começar a fazer as coisas, principalmente yoga e meditação, elas já querem começar meditando 1 hora, colocando o pé aqui em cima e fazendo. Não é isso. E não é por aí. Né? Quando a gente vai começar a correr, hoje eu corro meia maratona, mas para isso eu corri 3, eu voltei a correr, né? Devagar eu caminhei, fiz treino de tiro, enfim, eu construí até chegar nesses 21. O que eu digo para todo mundo, comece devagar, mas comece, traga esse momento de silêncio para vocês. Mais uma vez eu tive essa certeza do bem que a meditação me faz, do bem que essas mentalizações, essas visualizações me fazem. É muito claro hoje, em volta da minha vida, tudo que eu mentalizo, as coisas elas estão começando a se movimentar. Nossa, fico até arrepiada, assim, porque esse livro realmente, assim, fez assim com a minha cabeça, de novo. Foi um tapa na minha cara de tipo, por que você parou de fazer as coisas que você estava fazendo? E tá vendo o que você faz? As coisas estão acontecendo. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Começar do jeito que vocês quiserem, do jeito que funcionar para vocês, no tempo que funcionar para vocês, tem que fazer sentido para vocês. Hoje, essa meditação faz total sentido para mim e eu estou vendo resultados muito práticos e concretos na minha vida, como mãe, como mulher do meu marido, como esposa, como profissional, como muita coisa boa acontecendo. Então vá atrás de uma coisa que funcione para você, no tempo que funcionar para você, mas vá, porque isso vai fazer uma diferença na sua vida. Comece e aí depois você me conta. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, depois que eu voltei a fazer essas meditações, trazer as meditações para minha rotina matinal, não apenas a corrida, o yoga, o banho gelado e o silêncio, a leitura, ficou muito claro para mim o meu modo de trabalhar com a nutrição e o yoga, as ferramentas que eu trago do yoga, respiração, meditação, como isso fez mais sentido ainda e me deu a certeza que eu tô no caminho certo, porque é que eu sempre digo para vocês, assim, eu sempre falo isso, fica até chato eu falar, mas a mente e o corpo são indissociáveis. Então, não dá pra gente trabalhar o corpo se a gente não tá trabalhando a nossa mente, um é reflexo do outro. Depois que voltou assim para mim muito forte essa meditação, ficou tão claro o modo que eu tô trabalhando com os meus pacientes, que eu tô tentando levar para as pessoas, não ajudá-las apenas, que não é apenas, que já é muita coisa, mas não me ajudando a reestruturar uma alimentação, reeducar elas de uma forma de comer mais saudável, sem neura também, mas tentar trazer mais saúde para a vida delas fisicamente, mas também mentalmente, né? Como é legal isso e como faz sentido tudo que eu tô vivendo agora e tudo que eu tô oferecendo para as pessoas. Não existe cuidar do nosso corpo sem cuidar da nossa mente. Não existe. Então esse vídeo é para isso, é para falar para você ir atrás de alguma maneira de você conseguir aquietar a sua mente, de uma meditação que funcione para você no tempo que funcionar para você e que eu tô muito feliz de juntar essas duas coisas que eu sou apaixonada, que é a nutrição, que é a mente, que é esse bem-estar, que é esse equilíbrio e tentar levar isso para o maior número de pessoas. É isso, queria compartilhar isso com vocês. Beijo!